Olá, bem-vindo ao nosso culto de ceia do Senhor, aqui da Vineyard de Bauru. Que a graça, a paz, a presença do Senhor esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre as nossas famílias. Que Deus te abençoe nesse dia, que a presença do Senhor encha a sua casa, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua fidelidade, pela tua bondade. Queremos te louvar porque o Senhor é bom, tem sido bom, em todo tempo tem cuidado de nós. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Te damos a nossa adoração, porque só o Senhor é digno e não há nenhum outro. Existe um som que eu amo ouvir, são os passos do Salvador ao andar neste lugar de oração. Adoramos e Ele ouve a fé. Existe um som que eu amo ouvir, são os passos do Salvador ao andar neste lugar de oração. Adoramos e Ele ouve a fé. Canta ao Senhor, desperta minha alma e canta ao Senhor, canta ao Senhor. Transformador, o som do seu povo ao orar. Desperte já, quem dormindo está, é tempo de adorar. Desperta minha alma, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Desperta minha alma e canta ao Senhor, canta ao Senhor. Quando Ele agir, quando eu orar, caminhos Ele abrirá, suas promessas cumprirá. Quando Ele agir, não temas mais, todo o inferno tremerá. Saudai a Deus, saudai ao Rei. Hey! Oh! Oh, deixa o Rei da Glória aqui entrar. Hey! Oh! Prostremos de joelhos pra adorar. Vamos encher este lugar. Desperta minha alma e canta ao Senhor, canta ao Senhor.
Desperta minha alma e canta ao Senhor, canta ao Senhor. Cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e serias e has de ser, Senhor. Tu és santo, 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 Deus de glória e poder. Tu és santo, 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 sempre digno de louvor. Tu és santo, 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 nos prostramos aos teus pés. Tu és santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Tu és santo, 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 Deus de glória e poder. Tu és santo, 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 sempre digno de louvor. Tu és santo, 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 nos prostramos aos teus pés. Tu és santo, santo, santo.
Olá a todos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, seja sobre vocês. Gostaria de orar nesse momento para nós começarmos a falar da palavra do Senhor. Então te convido a fechar os seus olhos e a focar no Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus único e verdadeiro. Obrigado porque não há outro Deus além do Deus Altíssimo, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Nós rendemos a Ti, ó Trindade Santa, ó Pai, Filho e Espírito Santo, nós rendemos a Ti o nosso louvor, nós rendemos a Ti a nossa adoração, nós entregamos a Ti o nosso coração, porque o Senhor é a nossa vida. Nós pedimos nesse momento que o Senhor dê a nós graça e unção e azeite para falarmos da Tua palavra, para pregarmos o Evangelho do Reino de Deus. Senhor, que apesar da minha limitação e da minha insignificância, o Teu nome seja engrandecido e as pessoas que estão assistindo a esse culto, a essa transmissão, possam ser tocados pela Tua glória, pela Tua presença, e sejam salvas, e sejam transformadas, e sejam curadas, e sejam tocadas pelo amor do Pai Celestial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu queria falar hoje sobre Jesus no livro de Gênesis. Jesus em Gênesis. Na verdade, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa bendita do Senhor. E o livro de Gênesis não é diferente disso. E nesse culto de ceia, dentre tantos simbolismos da pessoa de Cristo, eu queria destacar três simbolismos dentro do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E o primeiro simbolismo que eu queria destacar é que Jesus é o verdadeiro Cordeiro imolado. Jesus é o verdadeiro Cordeiro. A Bíblia conta que Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Deus criou o ser humano para ter amizade com Ele. O homem e a mulher, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados e todos nós que descendemos deles, porque todos os seres humanos descenderam de Adão e Eva, foram criados para terem amizade, para terem comunhão com o Deus Todo-Poderoso, porque só existe um Deus. Não existem vários deuses, existe um só que é verdadeiro, e Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele é o possuidor dos céus e da terra, Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Adão e Eva foram colocados na terra para serem embaixadores na terra do reino dos céus. Eles eram para estar aqui representando o reino e o rei da glória. Eram para expressar para toda a criação que o Senhor era Deus e como eles agissem, eles estariam representando a autoridade de Deus sobre a terra. E a primeira morte registrada na criação foi o sacrifício que Deus fez de um animal, que Deus fez de um possível cordeiro, possivelmente era um cordeiro, que Deus sacrificou para cobrir a nudez humana, a nudez de Adão e Eva. Em Gênesis 3, 21, a Bíblia diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse animal, como eu disse, possivelmente era um cordeiro. Antes desse sacrifício que Deus fez, Adão e Eva tinham uma ordem, especialmente Adão. A ordem era direcionada para Adão, que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele era para depender de Deus em tudo. E em um determinado momento, lá em Gênesis 3, eles querem uma independência de Deus e eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedecem e o pecado entra no mundo, e o pecado entra no coração do homem, e imediatamente o homem e a mulher são desligados, são desconectados da comunhão com Deus. Adão e Eva desobedecem
comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. E ao comerem, como diz em Gênesis 3:7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, à tardinha, lá para as 6 horas da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E esse animal sacrificado por Deus, que eu creio ser um cordeiro, Deus usa para cobrir Adão e Eva. E esse animal apontava para Cristo. Esse animal apontava para o Cordeiro verdadeiro, para Jesus de Nazaré, que foi morto, que foi sacrificado pelo Pai, para nos cobrir antes da fundação do mundo. Ele já tinha sido morto. No plano espiritual, Jesus já havia sido morto antes que o mundo tivesse sido criado. E 2000 anos atrás, Jesus veio para de fato morrer na cruz em nosso lugar. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1:18-20, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Adão e Eva, meu querido amigo, meu querido irmão, Adão e Eva eles tinham tentado se cobrir com folhas de figueira, eles tinham tentado achar alguma maneira de protegerem-se do Senhor, e essa folha de figueira, ela tipificava a nossa justiça, a justiça própria do homem, que é curta, que é imprópria, que é fraca, que é facilmente consumida. Isaías 64:6 diz, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nós cremos como igreja no trabalho social. Nós cremos como igreja que nós precisamos cuidar do pobre, do necessitado. Mas nós reconhecemos que a nossa justiça só vem de Jesus. Nós sabemos que há muitos trabalhos sociais, a nossa igreja se envolve com muitos deles. Nós temos a POC, nós temos o trabalho no Ferradura Mirim, nós temos inúmeros trabalhos com mendigos, com crianças carentes, tem o trabalho que o Uxley e o Quinho faz, praticamente todas as noites aqui na cidade de Bauru, levando comida, levando alimento, cobrindo as pessoas que estão precisando. Mas eu queria dizer para você, querido amigo, querido irmão, a nossa salvação não está baseada nos nossos méritos. A nossa salvação não está baseada no que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa salvação está baseada única e exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos salvos pelo que Ele fez, pelo que o Cordeiro Santo do Pai fez 2000 anos atrás. E como nós vimos através do apóstolo Pedro, Jesus, ele foi esse cordeiro morto antes da fundação do mundo. No plano espiritual, Jesus já havia sido morto, porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já sabiam, sendo oniscientes, eles sabem de todas as coisas, sabendo que o homem pecaria, e que se o homem pecasse, ele seria totalmente destruído. Porque a Bíblia diz que nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Então, a partir do momento que nós nos rebelássemos contra Deus, nós pararíamos imediatamente de existir. Nós seríamos destruídos. Mas Deus, por causa do seu grande amor,
O pai conversa com o filho, eu entendo, nós acreditamos nisso, que houve um relacionamento, uma comunhão, uma comunicação no céu, antes de criar o mundo, e sabendo que ao criar o homem se rebelaria contra Deus. O pai diz: filho, você vai ter que descer, e você vai ter que entregar a sua vida para pagar pelos pecados do ser humano. Você vai ter que entregar a sua vida na cruz, você vai ter que derramar o seu sangue, para que haja perdão e para que nós possamos ter uma família formada de homens e mulheres que vão crer em você como único Senhor e Salvador. Então Jesus aceita, e Jesus, por causa do seu amor, o amor do Pai, o amor do Espírito Santo, Jesus desce 2000 anos atrás, como esse Cordeiro perfeito, para ser a justiça perfeita por cada um de nós. Uma outra tipificação do Cordeiro de Deus no livro de Gênesis, é Gênesis capítulo 22, quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque, o filho que ele amava. E graças a Deus, Deus, a hora que Abraão está para sacrificar Isaque, há uma voz do céu, o anjo do Senhor diz: não toques no menino, porque agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que você ama a mim mais do que você ama o teu filho. Mas 2000 anos atrás, Jesus Cristo de Nazaré, que é o Filho amado do Pai, ele desceu para se fazer homem, para se fazer carne, para entregar a sua vida na cruz. E ele não tinha pecado, ele não pecou, ele nunca desobedeceu uma ordem do Pai, e ele entregou a vida dele na cruz do Calvário, substituindo a mim e substituindo a você que crê nele. Eu queria dizer para você, meu amigo, meu querido, é muito bom nós ajudarmos os pobres, é muito bom nós vestirmos aquele que está nu, aquele que está com frio. É muito importante nós atendermos os órfãos, nós atendermos os estrangeiros, nós atendermos os imigrantes. Tudo isso está no coração de Jesus, mas nós não fazemos essas coisas para podermos nos cobrir diante de Deus, para poder ter alguma justiça própria, alguma justiça nossa. Nós fazemos tudo isso porque Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Nós não fazemos essas coisas para sermos salvos, nós fazemos essas coisas porque Ele nos salvou, e Ele entregou a sua vida por nós, e Ele foi sepultado, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo e reina para sempre à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. À vista de Deus, a nossa justiça, como diz Isaías, ela é um trapo de imundícia. Não adianta a gente querer se cobrir com folhas de figueira, nós precisamos nos cobrir com a pele de um cordeiro, e esse cordeiro é Jesus de Nazaré. Quando nós nos cobrimos com essa pele, quando o Pai cobre a nossa vida, quando nós cremos no Filho dele, Jesus Cristo, e cremos nesse sacrifício perfeito de Jesus, quando nós desistimos de nós mesmos e confiamos nele, e a figura que vem a mim é a de uma pessoa que está afogando em uma lagoa, em um rio, e essa pessoa está se debatendo ali naquele rio, naquele lago, e o salva-vidas, ou a pessoa que vai salvar, está olhando, está acompanhando. E a partir do momento que aquela pessoa desiste de lutar, começa a desmaiar, perde as forças, e começa literalmente a se submergir, então o salva-vidas, aquele que vai salvar, se joga, corre e vai resgatar aquela pessoa. Eu queria dizer para você, nesse momento, e nessa transmissão, e nesse culto, é momento de você desistir de você, no sentido de você parar de tentar se salvar. Nada nessa vida satisfaz, nada nessa vida pode te resgatar, nada nessa vida pode comprar a sua alma, para que você possa ter a eternidade no céu. Uma coisa só, um Salvador só, pode te resgatar desse naufrágio, pode te resgatar desse afogamento, e o nome dele é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o Cordeiro Santo. Nós precisamos nos vestir dele. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 diz: quando Jesus estava vindo para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista,
João 1:29 diz: no dia seguinte viu João Batista, a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero te convidar a você desistir da sua própria justiça, desistir de achar que você pode fazer algo para comprar créditos no céu. O seu dízimo não compra a sua salvação, a sua ida à igreja, inclusive, não compra a sua salvação. Imagine que a sua salvação estivesse dependendo das vezes que você vai à igreja, e agora a gente não está podendo ir aos cultos presenciais. A sua salvação não está nos seus méritos, a sua salvação está nos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos vestir de Jesus, da justiça dele, como diz lá em Romanos 13:14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então a primeira figura que Gênesis traz e que aponta fortemente, aponta diretamente para a pessoa de Jesus é a figura do Cordeiro. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro imolado 2000 anos atrás, e na verdade imolado antes da fundação do mundo no plano espiritual. A segunda figura é que Jesus é a verdadeira escada de Jacó. Jesus é a verdadeira escada de Jacó. Eu imagino que você lembre da história, e se você não sabe dessa história, Jacó, ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó e Esaú eram filhos de Isaac e Rebeca, né? Isaac, filho de Abraão. Então Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, porque Esaú queria matar Jacó, entendendo que Jacó havia usurpado o direito de primogenitura, e que Jacó havia roubado a bênção que Esaú entendia que era para ele. Então Jacó está fugindo para a terra da mãe dele, para a casa dos parentes dele. E aí, no meio do caminho, nesse percurso, em Gênesis 28, do 10 a 12, diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. E tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, já estava noite. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. Ele pegou uma pedra e fez essa pedra de travesseiro para passar a noite. E se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra, o sonho dele, que também foi uma visão clara, ele sonha que está posta na terra uma escada, que está na terra e cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E é interessante porque a gente vai mais para frente na Bíblia, a gente chega nos evangelhos, e a gente chega naquele momento em que Jesus está chamando os seus discípulos, chamando os seus apóstolos, e a gente chega no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 47 ao 51, e a Bíblia vai dizer o seguinte: Jesus viu Natanael aproximar-se, e Jesus disse a respeito de Natanael: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, e não tem maldade. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? O senhor me conhece de onde, Jesus? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, Rabone, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Você acredita em mim como Filho de Deus, como Messias, como ungido, porque eu falei que eu vi você debaixo da figueira? E aí Jesus continua dizendo: pois maiores coisas do que estas você vai verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, meu querido,
A primeira coisa que eu queria dizer para você é que se você está nesse momento ouvindo essa palavra e ouvindo essa transmissão, e você reconhece que você precisa do perdão de Deus, então eu te desafio e eu te convido a confiar com todo o seu coração no Cordeiro de Deus, que é Jesus de Nazaré. Ou talvez você já confie no Cordeiro, você já confie em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, mas você está precisando de socorro angelical, você está precisando do socorro dos santos anjos, você precisa da ministração dos santos anjos de Deus. Então eu quero te convidar também a depositar a sua confiança em Jesus, porque quando nós cremos em Jesus, e quando nós pedimos a Jesus que envie seus santos anjos, e eu creio que Jesus está enviando seus santos anjos aqui nessa reunião, e aí aonde você está ouvindo, na sua casa, Jesus está trazendo os seus anjos, dando ordens aos seus santos anjos. Eles vêm para nos socorrer, eles vêm para nos sustentar, eles vêm para nos guardar, eles vêm para nos segurar, para que nós não tropecemos em alguma pedra, como diz o Salmo 91. Jesus Cristo é o único mediador, Jesus Cristo é a única ponte que religa os homens a Deus Pai. Ele é a verdadeira escada de Jacó. A parte da escada na terra representa a natureza humana de Jesus, e a parte da escada que está no céu representa a divindade de Jesus. E essa escada é o que liga o Senhor a nós e nós ao Senhor, e não há outro mediador, não há outra pessoa que possa nos religar a Deus. Não existem nem anjos que podem nos religar a Deus, não existe, embora nós amemos Maria, nós amemos José, nós amemos os apóstolos, nenhum deles pode nos religar a Deus. O único que pode religar o homem a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a escada, Ele é a ponte, e nele, e somente através dele, nós recebemos o socorro dos santos anjos de Deus. Se você precisa de socorro divino, se você está precisando da ajuda dos anjos, confie em Jesus, clame por Jesus, porque os anjos estarão, quando você clamar por Ele, os anjos estarão subindo, levando ao céu o seu clamor, e descendo depois, trazendo a resposta do Senhor, para a sua vida, para a sua família, para a sua circunstância, para o seu trabalho, para o seu estudo, para o seu casamento, para a sua saúde, para o seu coração. O autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: não são todos eles os anjos santos, espíritos ministradores, eles ministram, eles auxiliam, eles socorrem, eles assessoram, eles protegem, eles sustentam. São espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então nós não temos autorização bíblica para nós ordenarmos os anjos a fazerem isso ou aquilo. Eu não vejo isso como respaldo bíblico. Mas nós temos sim respaldo bíblico para pedir ao Senhor Jesus essa escada verdadeira de Jacó. Nós pedimos a Jesus o socorro dos anjos, nós pedimos a Jesus o auxílio, e Ele manda os anjos subirem e descerem com o nosso clamor e trazendo a resposta do céu para a nossa vida e para a nossa circunstância. O Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você teme a Deus, se você reverencia o Senhor, por mais difícil que a sua vida esteja, eu quero te dizer, o anjo do Senhor está ao seu lado, ele está ao seu redor, ele está mais perto do que o inimigo está de você. Tem uma música em inglês que eu gosto muito, e é assim que eu batalho. This is how I fight my battles. É assim que eu faço as minhas lutas. E aí o cantor diz assim: It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you.
E o cantor fica repetindo isso: pode parecer que eu estou cercado, mas eu estou cercado de ti. E aí ele continua: é assim que eu batalho, é na adoração que eu batalho. Meu amigo, eu tenho passado um tempo difícil na minha vida, talvez o tempo mais difícil que eu já enfrentei. Eu tenho passado no meu interior e algumas circunstâncias pessoais. Eu tenho batalhado, mas sabe quando eu percebo que a vitória se aproxima de mim? Eu percebo a vitória se aproximando, eu percebo a presença de Deus se manifestando quando eu começo a adorar, quando eu começo a sair do meu problema, quando eu começo a sair do meu mundinho, quando eu começo a sair do meu umbigo, e eu começo a focar no céu, eu começo a focar na escada de Jacó verdadeira, que é Jesus, e de repente eu percebo a ministração dos anjos subindo e descendo dentro do meu quarto, dentro do meu aposento, trazendo o socorro do Senhor. É assim que nós batalhamos e que nós fazemos as nossas guerras. Pode parecer que estamos cercados pelo inimigo, mas na verdade nós estamos cercados pelo Senhor dos exércitos de Israel. E terceira e última comparação, com certeza há muitas outras no próprio livro de Gênesis, mas eu peguei 3 que se destacam mais, inclusive para ser um paralelo com a escola dominical, com aquilo que a gente tem aprendido dos primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco. O terceiro exemplo, a terceira comparação é que Jesus é o verdadeiro Melquisedeque. Jesus é o verdadeiro Melquisedeque. Em Gênesis 14, do 17 ao 20, a Bíblia diz assim: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, era rei da atual Jerusalém, provavelmente. Melquisedeque, rei de Salém, ele trouxe para Abrão. Abrão tinha terminado de derrotar os inimigos, tinha ido buscar o seu sobrinho Ló, e ele recupera tudo, os bens, as famílias que haviam sido levadas cativas. E esse Melquisedeque, rei de Salém, provavelmente Jerusalém, com quase total certeza, ele trouxe pão e vinho. Ele recebe, ele interpela Abrão, depois da vitória de Abrão, e ele traz para Abraão pão e vinho. E a Bíblia diz que ele era, esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Note bem, a Bíblia diz que ele era rei, e a Bíblia também diz que ele era sacerdote. Ele era os dois. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abrão, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Abrão, de todo o despojo, de tudo que ele recuperou, de todas as riquezas do inimigo, ele deu o dízimo, ele deu 10% para esse Melquisedeque. Eu sei que alguns acreditam que Melquisedeque não era uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Outros acreditam que sim, ele era uma aparição, e eu também. Muito provavelmente, realmente ele era a representação, uma aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento, e em especial aqui no livro de Gênesis. Porque em Hebreus 7, versículo 3... diz de Melquisedeque o seguinte: que ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O Salmo 110, versículo 4 diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o Pai falando para o Filho, o Pai falando para Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Jesus não é sacerdote, e nós que estamos em Jesus não somos sacerdotes na nova aliança pela linhagem de Arão. Nós não somos sacerdotes na nova aliança pela tribo de Levi. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Jesus. E ele é o leão da tribo de Judá. É uma outra ordem. Não é a ordem de Arão, não é a ordem da tribo de Levi, é a ordem de Melquisedeque. E é interessante porque no Velho Testamento, nenhuma pessoa poderia acumular funções. Ou aquela pessoa era ungida rei, ou aquela pessoa era ungida sacerdote, ou aquela pessoa era ungida profeta. E eu quero dizer para você, querido amigo, querido irmão, nenhum homem e nenhuma mulher jamais teve essa graça de receber essas três coisas. Mas Jesus sim, e nós em Jesus também seremos. Jesus é o grande rei, ele é o rei dos reis. Ele é o rei de todos os reis, ele é rei sobre a rainha da Inglaterra, ele é rei sobre todos os outros reis e presidentes e primeiros ministros do mundo. Ele é rei dos reis, e ele não é simplesmente um sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o principal sacerdote, ele é o sacerdote máximo. E ele ministra diante do Pai, e ele intercede por mim e por você diante do Pai Celestial. Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Jesus é o grande profeta anunciado por Moisés. Moisés havia dito para o povo de Israel: um dia se levantará um outro profeta parecido comigo. Na verdade, muito maior do que Moisés, infinitamente maior do que Moisés e maior do que Elias e todos os profetas. Jesus é o Rei dos Reis, o sumo sacerdote e o grande profeta. Ele é o Filho de Deus, ele é Filho do Deus vivo, ele é Deus encarnado, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus nas suas circunstâncias, ele é Deus nas minhas circunstâncias, ele é Senhor sobre o caos da nossa vida. E do caos da nossa vida ele reverte para a glória do nome dele, ele transforma o que as trevas intentaram para o mal, para algo que vai redundar para a sua glória e para a sua honra. Melquisedeque trouxe a Abraão, depois da vitória sobre os inimigos, Melquisedeque traz o símbolo da maior de todas as vitórias. Quando Melquisedeque entrega para Abraão o pão e o vinho, naquele momento em Gênesis, Jesus estava dizendo para Abraão, com aquele símbolo, Jesus estava dizendo para nós, que aquele seria o símbolo da maior de todas as vitórias do universo. Seria o símbolo da vitória de Jesus na cruz do Calvário. O seu corpo derramado, o seu sangue derramado na cruz, para que houvesse salvação para mim e para você que está ouvindo essa transmissão. Jesus falou: vocês vão participar da ceia. Melquisedeque traz a ceia para Abraão, e hoje é um culto de ceia, e Jesus nos ordenou participarmos da ceia, para nós comermos do pão e tomarmos do cálice do vinho, do suco de uva, para nós lembrarmos da maior de todas as vitórias sobre todos os inimigos. Na cruz do Calvário, Jesus expôs à vergonha todo o império das trevas. Ele foi sepultado, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou ao terceiro dia vitorioso. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu o mal, ele venceu a doença, ele venceu a depressão, ele venceu todos os inimigos que nos assolam, ele venceu os vírus, as guerras. Ele é o grande vitorioso. Em João 16:33 ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz: pode tomar a ceia como símbolo da vitória
sobre os inimigos principais. Então, se nós quisermos a intercessão de Jesus por nós diante do Pai, se nós quisermos de fato a vitória sobre os inimigos que nos cercam e que nos ameaçam e que tentam nos intimidar, nós precisamos ter uma aliança verdadeira com Jesus Cristo de Nazaré. Nós só podemos cear, nós só podemos participar do pão e do cálice que representam de uma maneira forte e espiritual o corpo e o sangue de Cristo Jesus, se nós quisermos ter uma aliança verdadeira com Deus, aliança verdadeira com Jesus Cristo e com nenhum outro. Eu queria lembrar a você que Deus, Ele tem ciúmes, tá? A Bíblia, no português, ela diz que Deus é um Deus zeloso. Isso é verdade, mas é uma verdade muito maior do que essa. Mais próximo do original, diz que Deus é um Deus ciumento. Esse zeloso é que Ele tem ciúme. Ele tem ciúme de mim, Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme porque Ele derramou sobre nós o Seu Espírito Santo. Então nós não podemos servir a Deus e servir as riquezas. Eu não posso estar com meu coração dividido. Meu amigo, se tem algo que Deus tem ministrado para mim durante essa pandemia e durante esse processo difícil que eu tenho enfrentado, é o seguinte: a morte, ela de repente está mais próxima de todos nós do que nós imaginávamos. A iminência da morte, de repente a gente percebeu que a morte, para a morte é um passo, a morte é logo ali. Então o que eu estou fazendo da minha vida, o que você está fazendo da sua vida, como que você está vivendo, como eu estou vivendo? Nós temos uma chance só de viver para a glória de Deus, de viver para pregar que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus venceu na cruz do Calvário e Jesus em breve voltará com poder e grande glória. Existe uma nova ordem mundial se preparando para a vinda do anticristo, mas nós estamos nos preparando para a vinda do Cristo, de Jesus de Nazaré, que virá com grande poder e grande glória, e com o seu sopro, Ele matará o iníquo, com o sopro da sua boca, Ele destruirá o anticristo. Mas para isso, nós precisamos ter uma aliança com Ele. Eu estou num tempo, eu tenho falado isso para minha esposa, meus filhos, que são pequenos ainda, falado em casa para os meus pais. Eu quero viver só para a glória de Deus. Tudo perdeu o sentido para mim. Eu só consigo encontrar satisfação na presença de Deus. A presença de Deus é tudo para mim. E é tudo para nós, tem que ser tudo para você. As riquezas, o dinheiro não podem dar essa alegria e essa sensação de plenitude, essa sensação de estar realizado, porque nós, como eu disse no começo dessa pregação, nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Enquanto nós não tivermos só Ele como verdadeira alegria e verdadeira riqueza para nós, nós estaremos insatisfeitos, nós estaremos sem saciedade. Nós podemos ter as coisas, mas as coisas não podem nos ter. O único que pode nos ter é Jesus. Eu lembro que uma vez, eu já contei isso algumas vezes, quando eu fui para a Índia com uma equipe da Jocum, e a gente estava ministrando e pregando o Evangelho. Eu, pela misericórdia de Deus, eu acabei pregando dentro de um templo hindu. Nós pregamos, eu preguei em inglês e o indiano traduziu para o hindi, que era a língua. E aí a gente saiu correndo logo depois, porque os hindus não iam gostar muito a gente estava falando que só Jesus era a salvação. Os indianos são preciosos, eles são extremamente hospitaleiros, muito mais até do que nós brasileiros. E foi um tempo muito, muito desafiador, mas muito precioso. Mas o que eu quero dizer é que num momento eu estava falando com um indiano, e eu estava falando que ele precisava abrir o coração dele para Jesus. E ele falou: eu quero Jesus então. E aí eu faço a oração para que ele se entregue a Jesus, e ele faz a oração de entrega. E de repente, no meio da conversa, eu estava conversando com ele em inglês, eu percebo que ele está acrescentando aos 300 milhões de deuses que a Índia tem, ele está acrescentando um mais, que é Jesus na lista dele.
E eu tenho que falar para ele: meu querido, não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Aí eu ainda perguntei para ele: você saberia me dizer o nome desses 300 milhões de deuses? Ah, não. Você precisa de um Deus para cada coisa? Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo: existe um único Deus, e para qualquer situação da sua vida, para qualquer problema da sua vida, para qualquer necessidade da sua vida, você só precisa saber um nome, e o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, o único que pode salvar, pode libertar, pode resgatar e pode socorrer. E ele é ciumento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus que é triuno, ele é ciumento. Eu não posso dividi-lo com outras coisas. Eu não posso dividir o meu amor a Deus pelo meu amor ao ministério, pelo meu amor ao púlpito, pelo meu amor com as riquezas, ou mesmo com a minha família. Sim, eu amo e eu devo amar a minha família. Jesus falou para nós amarmos inclusive os inimigos. Que dirá os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos filhos, a esposa, os pais. Mas Jesus quer que nós entendamos que em comparação com o nosso amor por Ele, todo o resto vai parecer que você está aborrecendo o resto. Tamanho é o amor e a devoção e a intensidade da sua paixão por Jesus de Nazaré. Você tem que abandonar as outras coisas. Você tem que abandonar os outros deuses. Você tem que se entregar somente a Jesus Cristo nessa hora. E você deve participar da ceia. Se você tem aliança com Jesus, nós vamos participar agora da ceia. Nós vamos comer o pão e tomar o cálice. E com isso nós vamos estar renovando a nossa aliança com Jesus Cristo. E eu quero dizer pela fé, que a hora que nós estivermos tomando, eu vou pedir para trazerem para mim, por favor, o pão e o cálice. A hora que nós estivermos tomando, o Senhor, por sua graça, eu creio, Ele vai estar curando, Ele vai estar trazendo libertação, porque não é simplesmente um simbolismo. Sem dúvida que o pão e o cálice, nós não cremos como cristãos evangélicos. Obrigado, Laerte, obrigado, querido. Nós não cremos na transubstanciação. Nós não cremos que o pão se transforma no corpo de Cristo literalmente, e o cálice no sangue de Jesus literalmente. Mas nós também não cremos que é um simples simbolismo. Nós cremos que ao tomar a ceia, nós estamos de fato participando espiritualmente da vida de Jesus Cristo. E quando nós estamos renovando a nossa aliança com Ele, a vida dele espiritualmente falando, vem e entra dentro de nós, e ela traz cura, e ela traz conforto, ela traz renovo, ela traz libertação. Eu queria dizer que você precisa discernir o corpo de Cristo também. Nós aqui somos a Viner Bauru, fazemos parte da Associação Viner, que é muito maior do que nós, e fazemos parte principalmente do corpo de Cristo, que é formado por tantos irmãos, da Batista, da Assembleia, da Metodista, da Presbiteriana, das várias comunidades, Bola de Neve, Rasgando os Céus, Restaurar, tantos irmãos queridos, Avivamento Pleno, Beriana. Nós somos uma partezinha, inclusive alguns, na verdade muitos, irmãos católicos que não creem nas imagens como para salvação, eles creem somente em Jesus Cristo. São nossos irmãos, aqueles que creem somente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são nossos irmãos, porque ser evangélico não significa ser salvo. Ser salvo significa que você tem uma aliança verdadeira e real e firme com Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria orar pelo pão e pelo suco, e você aí na sua casa, onde você estiver, você também, depois da oração, está liberado para participar da ceia e para, pela fé, receber a cura, o socorro, a libertação e a força do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos o pão, nós abençoamos o cálice, nós lembramos do Senhor, porque o Senhor disse para nós fazermos isso em memória de Ti.
E o Senhor disse que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Então nós anunciamos a tua primeira vinda 2000 anos atrás, e nós também estamos anunciando com a ceia a tua segunda vinda, que o Senhor virá em breve com poder e grande glória, para reinar absoluto sobre tudo e sobre todos, sobre as nações dessa terra. Nós consagramos essa ceia e nós pedimos que ela gere vida, que ela gere saúde, que ela gere cura, que ela gere libertação, que ela gere força para aqueles que estão fracos e abatidos e cansados e doentes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu queria dar alguns avisos bem rapidamente. Nós continuamos com os cultos online. Nós estamos, como eu disse já domingo passado, ou esses últimos domingos, a gente tem falado que estamos querendo em breve retornar, na medida do possível, com as limitações aos cultos presenciais. Mas justo quando nós pensamos em fazer isso, a cidade de Bauru voltou para a fase laranja. Então nós estamos vendo o melhor dia, o melhor momento para nós fazermos isso. Nesse tempo, nós contamos com a sua fidelidade ao Senhor, continuando com a sua fidelidade a Deus, e aqui a igreja local, dizimando, ofertando, dando o seu dízimo, a sua oferta, através das contas bancárias que estão aí, aparecendo no seu vídeo. Eu queria lembrar que também nós temos a plataforma Kids, a EAD, né, ensino à distância, foi uma plataforma desenvolvida pelo Mateus Conte, e tem sido muito precioso esse tempo com as crianças estão aprendendo muito. Então eu queria que você encorajasse seu filho, sua filha a participarem dessa live todo domingo para as crianças, todo domingo às 15h, às 15 horas, tá bom? Nós continuamos também com a campanha do agasalho. As doações irão até o dia 31 de julho, e você pode entregar agasalhos em bom estado aqui na secretaria da igreja até o dia 31 de julho. Nós também continuamos com a campanha do amor, doações de cestas básicas. Se você quiser trazer a cesta básica aqui na igreja, você pode fazê-lo, ou você pode doar financeiramente e avisar que você está fazendo esse depósito em prol de uma cesta básica, tá bom? Acho que vai estar o link, ali tem o link da campanha, e você pode fazer a sua doação através do link. Nessa próxima quinta-feira, às 19h30, nós teremos a BHOP, a Casa de Oração, um período de oração e de louvor, e você pode acompanhar isso ao vivo. A gente vai estar distribuindo e enviando o link da BHOP, tá bom? E por último, queria reforçar, e tem sido muito boa, a nossa escola dominical, que tem falado, inclusive, bastante sobre esses assuntos que nós abordamos hoje, sobre o Pentateuco. Tem sido uma visão panorâmica de toda a Bíblia, e a gente ainda está no começo. Se você ainda não assistiu, acesse lá, estão todas as aulas no nosso canal do YouTube, aulas, pregações, e eu acredito que você vai ser abençoado. Nós fazemos tudo isso para a glória do Senhor e para que seja bênção para a sua vida. Vamos orar encerrando. Senhor, nós agradecemos por esse dia, nós agradecemos por esse culto, nós agradecemos pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado porque nós dependemos da Tua presença. A Tua presença é mais importante para nós do que o ar que nós respiramos, do que a nossa própria vida, do que o nosso próprio batimento cardíaco. Nós queremos Te amar, Senhor, com todo o nosso coração. Nós queremos engrandecer o Teu nome. Eu oro, Senhor,
para que as pessoas que estão assistindo a esse culto e ainda não têm uma aliança verdadeira com Jesus, façam isso hoje, invocando o teu nome, se entregando para ti. Nós pedimos a tua bênção sobre cada família, cada profissional de saúde, cada profissional que tem nos socorrido nesse tempo difícil de pandemia. Abençoa os coletores de lixo também, renova suas forças, guarda as suas vidas, todos esses que nós às vezes achamos que não tem tanto valor e nós estamos percebendo que tem um valor inestimável. Nós agradecemos pela vida deles e nós abençoamos o trabalho deles e a família deles. Senhor, nós pedimos também que o Senhor abençoe, Senhor, cada aniversariante de hoje, da semana, cada criança, Senhor, aqui dessa igreja, cada criança que está assistindo essa transmissão. Nós oramos pela tua proteção, pela tua graça sobre cada uma delas, adolescentes, jovens e cada adulto e cada ancião da igreja. Que Deus os abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam na vida de vocês, que vocês recebam o renovo, a força, a vida e a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.